Meu nome é Aline Lisboa, sou empresária no marketing há mais de 10 anos e hoje nós estamos aqui para apresentar o programa Não é Sorte, é Marketing e vamos explicar detalhadamente como esse programa vai acontecer. Não é mesmo, Gabriel? É isso mesmo, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Não é Sorte, é Marketing. Aqui é um programa onde nós vamos falar bastante sobre marketing, como crescer sua empresa nesse ano de 2026, como que você vai alavancar o teu negócio. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos sócios da V4 Company, estou nessa jornada empreendendo há mais ou menos 7 anos. E aqui, Aline, nós vamos, na verdade, publicar uma grande novidade para a galera, né? Nós vamos falar como que a gente vai ajudar os empresários a acelerar a empresa nesse ano. A gente sabe que empreender no Brasil, inclusive, Tá é muito cada vez, complexo, né? tá cada vez mais desafiador, né? Cada Cada vez vez mais. mais dúvidas na cabeça do empresário de como alavancar o negócio. Como que Exato. o marketing pode trazer um formato diferente para que o negócio possa, no final das contas, dar lucro, né? Exato. Na verdade, a gente sabe que empreender sempre nos exige várias habilidades, seja elas habilidades de marketing, comercial, do próprio core business do negócio, né, produto, serviço, etc. Habilidades financeiras. E aqui nós vamos pegar na mão e ajudar na prática esses empresários, Aline, a como destravar a receita da empresa. Porque no final do dia, o que importa, independente se a empresa ela vende serviço, se vende produto, qualquer coisa, o que importa é gerar mais receita, não é mesmo? E falando nisso, Gabriel, o conceito desse programa é exatamente isso. Muitas vezes, os empresários vêm até nós, os nossos clientes, que hoje são nossos clientes da base, vêm até nós para poder destravar e organizar tudo na empresa. Eles É. querem lidar com marketing, com vendas, financeiro, eles acham problemas e oportunidades em todas essas áreas. Uhum. Mas como que efetivamente a gente organiza tudo isso e esse programa nos mostra como realmente dá resultado? Uma das coisas que a gente mais vê por aí é várias pessoas falando sobre, coloque tua empresa no digital que você vai escalar mais, faça tal coisa, faça essa publicação ou esse estilo de conteúdo no Instagram que a sua empresa vai explodir, que você vai vender mais pelo digital. Mas na verdade, a gente sabe que não é só isso que vai fazer a tua empresa destravar. É sempre uma junção de fatores, e essa junção de fatores, o que é que nós somos e temos que ser sempre? Nós temos que conseguir identificar qual é a trava que esse negócio está tendo para a gente conseguir trabalhar em cima dessa trava e não ficar fazendo ações, muitas vezes, que não vão trazer o aumento global da produtividade desse negócio. Então, o que a gente vai falar muito aqui nesse programa é justamente como vamos descobrir a trava da tua empresa, qual processo aplicar para a gente conseguir aumentar o resultado e não só ficar fazendo ações que a gente chama aqui de otimizações locais, ou seja, ter um bom Instagram é legal? Pô, é muito legal. Mas será que é isso que o teu negócio está precisando nesse exato momento? Ter um CRM extremamente configurado é legal? Claro, e extremamente importante também. Mas será que é esse o problema? Será que as duas coisas ao mesmo tempo? Então, para a gente responder essas perguntas, a gente não vai só explicar, mas selecionar aqui um empresário para a gente conseguir fazer isso, não é? Ao vivo com ele, não é isso, Aline? Exatamente. A estrutura desse programa, pessoal, a gente vai identificar qual é o elo, qual a corrente, onde que está ali a trava e que está mais sensível e que pode fazer seu negócio não prosperar de verdade. Como que a gente vai escolher essa empresa? A gente vai fazer esse programa aqui com vocês, para vocês. Então a gente quer que o empresário venha, sente ao nosso lado, fale exatamente das suas dores, das suas travas. 2026 está muito desafiador fazer um marketing que funcione, né? Fazer Total. uma empresa que funcione. É quase um 360 de Uhum, todas as áreas que a gente vai entender, ajudar a identificar e fazer com que esse empresário tenha bons resultados. Não uhum, acontece do dia para a noite, né, Gabriel? Como que é a uhum. estrutura desse programa e quanto tempo leva? Se a gente olha aqui para estrutura de trabalho e como que a gente vai conseguir fazer isso na prática, uma primeira coisa aqui que nós temos que analisar é que toda empresa, Aline, é uma fábrica de receita. E olha só essa imagem aqui que interessante, ó. Essa fábrica de receita aqui representa justamente o que que nós vamos fazer na prática com a empresa aqui dentro desse programa para que possa, nessa fábrica, aumentar o que mais importa, que é a geração dessa receita. Porém, aumentar essa geração da receita
passa por identificar todas as áreas críticas do negócio para que a gente possa atuar muito mão na massa nessa identificação e solução dessa área crítica. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui dentro desse tempo, que na verdade serão 4 sessões, nós vamos primeiro fazer um diagnóstico do teu negócio, um diagnóstico extremamente detalhado, pegando as 4 principais áreas do negócio, que é marketing, comercial, financeiro e produto. E o financeiro, inclusive, muitos esquecem, mas ele está completamente conectado ao marketing e ao comercial. Porque, por exemplo, se a gente não sabe identificar muito bem qual é a tua margem, qual que é o teu EBITDA, e se você, inclusive, não está sabendo o que significa isso, bom, a gente vai detalhar mais para frente, na prática, com alguns empresários aqui, mas isso está completamente relacionado com o quanto que a gente pode, por exemplo, pagar por um cliente. Porque quando a gente está falando de gerar receita, significa que eu preciso ir para o mercado, ter exposição da minha marca, e com essa exposição eu conseguir trazer esse cliente para dentro de casa. E ele custa. Infelizmente ou felizmente, ele custa. Infelizmente por quê? Eu preciso sempre estar controlando qual que é esse custo máximo que minha empresa consegue pagar pelo cliente. E, obviamente, se eu não controlo da melhor forma, o que vai acontecer? Eu posso pagar muito mais do que eu podia. Então, esse CAC, né, que a gente sempre fala, que é o custo de aquisição do cliente, ele pode ficar estourado e não permitir que a gente gere, de fato, uma fábrica de receita no teu negócio. Então, o que nós vamos fazer aqui na prática é justamente identificar todos esses gargalos, que na verdade são 8 principais gargalos, não é? Exatamente. Para uma empresa sentar aqui com a gente, Gabriel, ela precisa estar em crise ou ela pode identificar alguma área que quer escalar, quer expandir? Essa fábrica funciona para todo mundo ou funciona mais para quem está em crise? Legal, essa é uma ótima pergunta, afinal de contas, a gente sabe que cada empresa vive um momento diferente a depender do seu tamanho. Se nós estamos falando, por exemplo, com uma empresa, você que é empresário e fatura 100 mil por mês, 200 mil por mês, você vai estar vivendo ali algumas situações muito particulares a esse tamanho de empresa. Exato. Agora, se eu olho, por exemplo, para aquela empresa que está faturando seus 30 mil, 40 mil, que muitas vezes é uma empresa, né? É um empresário e mais uma pessoa, um braço direito ali, ela vai estar num outro cenário completamente diferente. E não significa que não funciona para ela, mas a gente vai ter que aplicar de maneira diferente essa lógica. E aí, se eu olho, por exemplo, a empresa que está faturando 1 milhão, 2 milhões, 40 milhões por mês, ela vai ter outros desafios que vão ser diferentes daquela empresa que está começando. Então, a resposta para essa pergunta é sim, funciona para qualquer tipo de negócio e para qualquer fase empresarial, porém, é importante a gente focar muito nas empresas que estão rompendo ali os seus 200 mil, porque ela já vai ter uma estrutura mínima, ela vai ter validado o que a gente chama de MVP, ou seja, o mínimo produto viável ali, né, do core business dela, vai ter validado já, né, quando a gente faz, por exemplo, um paralelo com as startups. A startup, o que ela é? Ela é uma empresa que está começando agora e que tem alto risco e que está validando o produto. E se eu estou validando o produto, eu tenho que olhar para o marketing, para essa validação, para essa aceleração de maneira diferente de quando a gente está olhando para uma empresa que já validou isso e já está numa fase ali de tração, por exemplo. Então, funciona para qualquer negócio, porém, o negócio que está faturando ali seus 150, 200 mil reais é aquele que precisa muito colocar essa energia em identificar como ir para o próximo nível. Porque se o negócio já fatura isso, 200, dá para faturar 300, Ganha 400, escala, né? 500, dobrar, triplicar de tamanho. Exato. Se a gente conseguir destravar aquilo que está travando o negócio, que muitas vezes passa pelo marketing e pelo comercial. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aqui já teve, por exemplo, algum problema da briga entre o comercial e o marketing. Ah, o marketing está gerando lead, porém o comercial não converte. Ah, o comercial não preenche o CRM. Ou, por exemplo, o comercial está atendendo ali, mas reclama do marketing, que o lead está ruim. Independente se é lead através do digital ou qualquer outro canal. Só que essa briga, ela acontece muitas vezes por não existir uma maturidade no processo de marketing e venda. A gente chama de handoff, né? Essa passagem de bastão entre o marketing e o comercial. Então, tudo isso a gente identifica na prática para que a gente possa atuar em cima e destravar aquilo que eventualmente pode estar sendo o problema
de você que nos assiste. E já que isso serve para uma empresa que está em crise ou uma empresa que quer escala, como que quem está em casa vai conseguir acompanhar e vai conseguir pegar insights para levar para o seu negócio? Como que esse case prático, como que a gente aqui, nesse Legal. programa, todas as semanas, vai conseguir levar Legal. para quem está em casa e aplicar na própria empresa? Legal, isso é muito interessante porque, diferentemente de vir aqui e explicar para vocês o que é o conceito do Destrava, o que é, por exemplo, um CRM, que muitos devem saber, outros não, e está tudo certo. Mas o que mais tem no digital hoje é conteúdo espalhado. É. Então, conteúdo sobre como fazer o melhor gerenciamento das redes sociais, um conteúdo sobre como fazer tráfego pago, como que o tráfego pago impacta na tua empresa. Isso nós temos muito por aí, a gente sabe que tem muitas agências, profissionais, freelancers e etc., que fazem exatamente isso. Mas aqui, o que nós vamos fazer? Diferentemente de explicar, nós vamos, na prática, mostrar por dentro de uma empresa selecionada aqui todo mês. E você que está nos assistindo vai ter a oportunidade de acompanhar essa empresa conosco e ver a transformação dela. Porque nada melhor do que, na prática, a gente conseguir aprender e aplicar aquilo que pode fazer diferença na empresa. Com muitos problemas reais, né, Gabriel? Exato. Problemas que acontecem nas empresas normalmente. Exato. Não vamos colocar aqui algum case, algum estudo do mercado, de coisas que aconteceram há anos atrás ou não é muito o nosso universo. O que a gente quer trazer para vocês e para a gente poder acompanhar é empresas reais, às vezes é o seu mesmo segmento, às vezes não vai ser o mesmo segmento no mês que a gente vai fazer o programa, mas aproveite os insights, aproveite a vida real do empresário. Todo mundo tem problema, né? Todo empresário tem problema de tudo quanto é forma. Mas as soluções e os casos práticos que a gente vai trazer, é esse o verdadeiro significado e é isso que realmente vai trazer valor para o seu negócio. Entenda que esse programa aqui, vocês vão conseguir pegar a base do que a gente está trazendo, explicando e aplicar no mesmo dia. É bem prático, não é? Exato. E para quem está em casa e quer se candidatar a fazer parte desse processo e ser uma das empresas que vai estar aqui com a gente, como funciona esse processo, Gabriel? Olha, primeira coisa, essa empresa, esse empresário que está nos ouvindo, tem que estar com um faturamento médio de R$200 mil por mês. Justamente devido ao que a gente explicou aqui agora. A maturidade, a fase empresarial que esse empresário está vivendo vai muito de acordo com a aplicação dessa metodologia do Destrava Receita. Então, esse aqui é o primeiro pré-requisito. Agora, sobre o segmento, independe. Pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma empresa no varejo, pode ser uma indústria, que inclusive muitas vezes os empresários que estão nesse setor têm dúvidas se o marketing digital funciona ou não funciona para uma indústria. E hoje a gente tem alguns exemplos aí bem interessantes que a gente vai trazer depois de indústrias que digitalizaram e estão com um bom posicionamento no digital e fazendo o que a gente chama de D2C, da indústria para o consumidor final, ou D2B2C. Então, independente do segmento desse empresário que nos assiste, ele vai poder fazer esse processo seletivo, essa inscrição conosco para participar aqui desse programa, que será em 4 sessões, e nós vamos ter um empresário por mês fazendo isso aqui. Por que um empresário por mês? Primeiro que vai ser interessante a gente rodar aqui segmentos diferentes, para que você que está nos assistindo e vai acompanhar esse programa conosco possa pegar esses insights em diferentes segmentos. Eu gosto de uma frase que é bem interessante, que resume exatamente esse programa aqui, que a teoria na prática é diferente. Então, saber uma coisa e na prática a gente aplicar aquilo, a gente vai descobrindo, opa, não é bem assim, eu tenho que adaptar. Então, para uma indústria, eu tenho que adaptar a forma aqui que eu, por exemplo, faço as ações e o funil comercial. Para uma empresa de serviço, completamente diferente. Então, aqui a gente vai ter um processo muito prático para essas empresas. E, basicamente, esse é o pré-requisito. Tem aqui um muito importante, que é a mentalidade do empresário. Exatamente. Esse aqui faz muita, mas muita diferença mesmo. Como assim mentalidade do empresário? É a mentalidade de growth, o mindset de crescimento. Ou seja, estamos aplicando esse processo aqui para destravar a receita da empresa, porém, essa trava não pode ser o próprio empresário. E a gente sabe que isso é até comum, inclusive, em muitas empresas aqui no Brasil, onde está justamente nessa fase de 100 mil, 150 mil. E por que não foi para 400 mil?
Às vezes é o próprio empresário ali com mentalidade que o meu negócio está bom desse tamanho, não tem como crescer mais, ou não vou fazer tal ação porque não vai dar o retorno imediato. E muitas vezes não se trata de retorno imediato, se trata de uma construção para que a gente possa ter uma base sólida do negócio e aí sim para uma atração e uma escala mais forte. Então essa mentalidade vai ser fundamental aqui, Aline. Nesse tamanho de empresa, é muito comum a gente encontrar o platô, né? Chega uma fase que a empresa estagna, ela não consegue passar daquele faturamento, ou daquela lucratividade, ou da receita que ela está gerando. E aí a gente vai encontrar gargalos em muitas áreas, Gabriel. Total. Beleza, no programa vamos encontrar, mas como vamos solucionar? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Encontrei meu erro, sei aonde estagnei. E aí, como funciona daqui para frente? Legal. O primeiro passo após encontrar esse erro, que assim, só de encontrar já é um ponto super positivo. Porque uma das travas de muitos negócios se chama a cegueira. Eu não sei aonde que está essa trava, ou seja, eu não sei o porquê que eu estou no platô. Então, o primeiro passo é identificar. A trava está, por exemplo, na exposição do meu negócio. O meu negócio ele não está sendo visto. E se eu não estou sendo visto, eu não tenho mais clientes. Não, a trava pode estar, por exemplo, na qualificação. O meu negócio é até bem visto. Eu tenho um volume de pessoas que estão conhecendo, estão gerando atenção no meu negócio, porém eu não estou tendo aquele lead qualificado, aquele cliente, potencial cliente, que a gente chama de ICP. Então a gente vai atuar exatamente em cima dessa trava, aplicando o famoso PDCA. Identifiquei essa trava e eu vou aplicar ali um planejamento em cima dela com base na metodologia do TOC. O que é o TOC? O TOC é a teoria das restrições. Então essa é a restrição e a gente vai aplicar ali um processo lógico. Esse processo lógico ele vai ser muito prático também de identificar. Beleza, estamos aqui com esse problema de qualificação, por exemplo, e aí esse problema está causando aqui alguns efeitos negativos. Então, por exemplo, se eu tenho baixa qualificação lá no meu processo comercial, eventualmente isso está gerando aqui um alto custo no meu funil, está gerando, por exemplo, uma ociosidade do meu time comercial, está gerando estresse no marketing, está gerando mais investimento em mídia porque eu estou tendo pouca eficiência de qualificação, está gerando um posicionamento para o público que não é o ideal, porque eu preciso aqui direcionar mais o meu negócio para o meu público ideal, que é o ICP que eu quero. Então, são vários efeitos negativos que podem estar causando numa trava ali. E a gente vai injetando ali soluções para cada um desses efeitos negativos, para que a gente possa melhorar esse cenário, acompanhar essa empresa com base naquele plano de ação que foi construído, para a gente identificar se, de fato, destravou ali com base nessa injeção, nessa solução, ou se não, a gente vai precisar de outras. E na vida real, muitas vezes, uma solução ou duas não é suficiente. A gente precisa de várias soluções sequenciais e um ritmo muito diferente na empresa para que a gente possa, de fato, fazer esse destravamento. E aí entra, mais uma vez, importante reforçar, sobre essa questão da mentalidade. Porque às vezes, sabe o que acontece, Aline? A solução vai ser desligar parte do time comercial. Só que o time comercial pode ser, inclusive, amigo ali do dono. Mas é isso que pode estar sendo a trava da empresa. Se ela realmente quer saber qual é a trava que está fazendo o negócio dela ficar para trás ou prosperar, ela vai ter que tomar uma decisão. Ou, eventualmente, uma adequação, porque pode ter uma função que não é aquela que a empresa precisa para o momento que ela está vivendo. A mesma coisa no comercial. Só que o tempo para isso, quanto tempo a gente precisa? A verdade é que, para que a gente possa identificar essa trava e aplicar todo o plano de ação, o planejamento, 4 semanas é suficiente. Porém, para coletar os resultados, vai depender muito da empresa e dessa mentalidade que a gente já falou aqui. Mas, normalmente, isso acontece entre 3 a 6 meses. Ou seja, uma mudança já significativa na empresa, após passar por esse destrava receita aqui conosco, acontece em 3 a 6 meses. E, óbvio, não acaba por aí. Uma vez que a gente identifica qual que é a primeira trava, normalmente acontece o seguinte: a gente vai por uma outra trava que não existia no passado. Só que ela começou a existir porque eu melhorei a minha estrutura e destravei aquele ponto que estava crítico
que pode ser exposição, que pode ser qualificação, que pode ser decisão. Só que aí eu volto em, beleza, eu resolvi essa parte. Agora, qual que é a outra parte para que eu possa gerar mais receita? Porque lembre-se o seguinte, toda empresa é uma fábrica de receita, e se a empresa é uma fábrica de receita, a gente precisa estar sempre buscando qual é a máquina dentro dessa fábrica que a gente pode deixar mais eficiente para gerar receita. E sempre, independente se a empresa está faturando 40 milhões, 100 milhões por mês, vai ter alguma trava para a gente chegar a 150 milhões, a 200 milhões, aí para um outro patamar. Por mais complexo que ela seja, a gente vai encontrar essa trava. Gabriel, a gente está falando de travas de empresa. Explica para a gente mais detalhadamente quais travas uma empresa pode encontrar nesse processo. Legal, isso é importante a gente mostrar para todo mundo que essas travas, elas passam aqui por 8 principais travas que eventualmente o teu negócio está passando por uma ou mais dessas travas, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos, por exemplo, empresas, Aline, que pode estar tendo uma trava de exposição, de mostrar mais esse negócio, seja através do Instagram, seja através de eventos, que a gente sabe que é um canal de aquisição importante para alguns negócios, seja através de outbound, de ligação fria. Então, a trava exposição do negócio, que inclusive, quando a gente está falando de um negócio que é recente, uma empresa menor, essa trava, ela muitas vezes vai ser a principal trava, né? Eu expor o meu negócio para o mercado para conseguir ter, através dessa exposição, mais pessoas interessadas. E a gente chega na segunda trava aqui, que é a trava da atenção. Tem muitas empresas, Aline, que tá tendo uma boa exposição, porém não chama a atenção das pessoas. Ou seja, eu estou aparecendo no Instagram, porém as pessoas não clicam no meu anúncio. Eu faço muito anúncio, eu dou minha cara no Instagram, eu estou fazendo um esforço danado, mas o resultado não chega. É exatamente isso? Não chega. Então, muitas vezes se passa por adaptar a comunicação, por exemplo. Como eu vou conseguir chamar a atenção do meu público, do meu possível cliente, do meu prospect, e não de todo mundo. Inclusive, tem uma coisa que está cada vez pior, ainda mais em 2026, que é a atenção das pessoas está super disputada. O ativo mais importante, né? É o ativo mais importante em 2026, a atenção das pessoas, mesmo as pessoas passando em média, esse dado me assustou inclusive, o brasileiro em média hoje passa mais de 10 horas por dia no aparelho celular, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp ou vários outros aplicativos. Então essa dispersão e esse monte de estímulo faz com que a atenção das pessoas esteja cada vez mais rara, né? Então, essa é a segunda trava que muitos negócios podem estar sofrendo. Porém, além da atenção, a gente precisa também olhar para a trava 3, que é o interesse. Não significa que gerar uma atenção para o meu negócio, eu vou ter essa pessoa interessada no meu negócio. Então, muitas vezes passa por eu ter uma boa oferta inicial, para que essa pessoa efetivamente vire o que a gente chama de lead, que é a pessoa interessada em alguma solução que eu tenho numa empresa. Então, reaja ao que você está apresentando, né? Exato. Identifique, isso é para mim? Eu acho que eu encontrei algum produto ou serviço, ou isso me chamou a atenção. Exato. Verdadeiramente, vou clicar aqui para entrar em contato. Exato. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, esse interesse é extremamente importante para que a gente possa ter as pessoas chegando numa outra etapa, que é a qualificação. Inclusive, nós falamos, né, sobre uma briga que acontece eventualmente com o marketing comercial, e essa briga, muitas vezes, ela mora na trava da qualificação. Então, eu estou gerando pessoas interessadas, porém essas pessoas não entenderam muito bem o que eu vendo. Não entenderam muito bem qual que é o meu negócio. Elas ficaram interessadas, elas avançaram, viraram leads, chegaram para o seu comercial. Mas na hora ali de ela avançar para a parte de ter um compromisso contigo, você percebe que não é o público ainda, não é o cliente ideal. Então essa trava pode estar passando pela qualificação desses leads, desses interessados. Porém, muitas vezes a gente tem leads qualificados, ou seja, tem pessoas qualificadas no negócio, mas está travando ali, por exemplo, na etapa de decisão ou na etapa de compromisso. Que o primeiro passo é ter um compromisso, como, por exemplo, marcar uma reunião com o closer, que é um profissional de vendas, ou, por exemplo, o compromisso de ter uma visita, ou o compromisso de enviar uma mensagem no WhatsApp. Né? Exato. Então,
essa é uma trava que mora exclusivamente no processo comercial, tanto a trava do compromisso quanto a trava da decisão, para que a gente possa chegar aqui na 8ª trava, que é a retenção. Inclusive, eu estou começando de trás para frente, mas a lógica nossa aqui tem que sempre morar primeiro em olhar para a retenção. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente trazer o cliente que já comprou uma vez da empresa do que buscar um novo cliente no mercado. Não só mais fácil, como mais barato também. Isso que eu ia acrescentar. E o preço de trazer um Exato. novo cliente comparado ao que já está na casa. Exato. E muitas vezes o impacto de aumentar ali em 30% na receita não mora em investir mais na exposição da marca. Mora justamente em como que eu posso fazer o cliente que comprou voltar mais uma vez nos próximos 3 meses. Pô, meu negócio já teve aqui 100 clientes que já compraram ao todo. E se eu fizer 5% desses clientes voltarem a comprar neste mês? 5 empresas. Isso muitas vezes gera um impacto financeiro maior do que aumentar em 30 mil pessoas lá na exposição. Não quer dizer que não seja importante, mas aqui, numa ordem de prioridade de ações, a gente tem que colocar primeiro aquilo que vai gerar mais impacto na nossa fábrica de receita. E aí a gente começa na retenção e vai voltando no nosso funil comercial para a gente conseguir, de fato, administrar da melhor maneira possível essa fábrica de receita que é a sua empresa. E a última pergunta para a gente fechar aqui esse quadro e deixar tudo esclarecido para vocês é: quando esse empresário voltar, ele identificou as travas nas primeiras 4 semanas, ele trabalhou ali a consistência de 3 a 6 meses, Perfeito. organizou a casa, ele vai voltar, vamos supor que nesses 6 meses. O que a gente espera ouvir de depoimento dele? Legal, legal. O primeiro passo, né, que a gente espera é justamente saber que a gente teve um impacto positivo com esse trabalho. E esse impacto voltado à receita. Minha empresa faturava 100 mil por mês. Ao descobrir que a trava estava lá na exposição, agora nós estamos faturando 140 mil por mês. É claro que em 6 meses, muitas vezes não vai ser possível a gente saltar de 100 para 300, de 100 para 400, porque podem ter outras travas que vão surgindo no processo. Mas o que a gente espera, e vamos apresentar esse case aqui para todos, sempre, de todas as empresas que vão passar aqui conosco, é que essa empresa tenha um aumento na receita com base naquilo que foi identificado e no plano de ação que foi aplicado ali durante esse tempo. Então, esse é o nosso compromisso aqui. É um compromisso, inclusive, muito skin the game, ou seja, a gente vai na prática com essa empresa, na vida real mesmo, aplicar o que a gente sabe com esses empresários, com vocês, para que a gente possa, de fato, ter esse incremento de receita na empresa. Porque no final do dia, o que todo empresário busca é maximizar a receita, maximizando também a margem. Então, não adianta a gente falar, Aline, que depois desses 6 meses, a empresa está tendo mais lead agora. Porque não é só sobre isso. Isso é um dos processos importantes. Mas esses leads a mais está gerando receita? Sim ou não? Então é exatamente isso que a gente vai sempre mostrar aqui para todo mundo. Como que nós estamos evoluindo, gerando esse case na produção de receita, porque toda empresa é uma fábrica de receita. Maravilha! Esperamos vocês. Aproveitem muito esse conteúdo, é um conteúdo muito real para que vocês possam aproveitar, extrair tudo que há de bom não só no marketing, mas na estrutura de uma empresa que roda como uma fábrica de receita.